Então, já que Deus ele é tão maravilhoso e nós cantamos isso nessa noite, eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, para que possamos ler o versículo 23. Vamos ficar em pé aqueles que puderem? Eu vou ler um outro versículo também, que se encontra em Oséias capítulo 4, versículo 1. Atos capítulo 17, 23 diz: Pois passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo pessoas não conhecendo, não tendo essa oportunidade de te servir, de te adorar, de conhecer essa demonstração de amor que o Senhor tem demonstrado em nossas vidas, através também do seu Filho Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de anunciar ao mundo o teu amor, demonstrar em nossas vidas que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. E com alegria, ó Pai, te servirmos e te adorarmos. Por isso, nessa noite, nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa fortalecer, edificar a cada irmão desta igreja. Que o Senhor possa, através das nossas vidas, estar demonstrando o teu amor, para que nós possamos refletir Jesus Cristo em nossas vidas. Que o Senhor venha preparar o coração de cada pessoa que está ouvindo e de que estará acompanhando através da internet a tua palavra. E que o Senhor venha falar aos corações daqueles que não te conhecem. Trabalhar na vida daqueles que estão falhos, daqueles que estão omissos, daqueles que estão de uma maneira pendentes na sua vida, ó Pai, não te servindo como o Senhor merece ser servido. Que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Olha, irmão, Deus ele é maravilhoso. Eu tinha preparado uma mensagem, não mudei o texto, né? Não vou mudar o texto, não vou mudar assim o conteúdo, mas eu tinha preparado uma palavra para falar sobre um Deus desconhecido. Mas, sabe, Deus trabalhou tanto na minha vida, de que eu percebi que mesmo eu ainda não conheço a Deus, após 49 anos servindo ao Senhor, eu não conheço a Deus como Ele quer ser conhecido. Eu não amo a Deus como Ele merece ser amado. Eu não sirvo a Deus como Ele merece ser servido. Esse Deus é desconhecido para mim também. Porque Ele tem demonstrado na minha vida um amor tão grande, que eu, quando olho para Ele, eu falo como Paulo: eu, o mais miserável dos pecadores, o pior dos pecadores, esse sou eu. Esse sou eu. E Deus, com o seu infinito amor, com o seu infinito poder, tem me amado de uma maneira que eu sinto gratidão de servir a Deus. Eu não me julgo digno de servir a Deus, porque Deus ele é maravilhoso. Para que você possa entender aqui no versículo 6, né, lá em Tessalônica, fala assim: mas não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. A palavra de Deus, ela alvoroça o mundo. A palavra de Deus, ela faz com que nós, os que temos uma vida com o nosso Deus, venhamos a ser loucos para aqueles que não querem ter uma vida com o Senhor. Para aqueles que não compreendem o amor de Deus. Nós, irmãos, vivemos num mundo onde hoje as pessoas querem ter Deus em suas vidas, mas um Deus que é médico, um Deus que é banqueiro, um Deus que ele é tesoureiro, um Deus que venha a te servir. Um Deus que esteja pronto, no momento em que você orar, você possa, como diz alguns, determinar o que Deus pode fazer. Não é este o Deus que eu quero.
Eu quero um Deus que, como Ele tem feito na minha vida, demonstrado um amor tão grande por mim, que eu me constranja de um jeito em que eu quero servi-lo acima daquilo que eu tenho feito. E de que eu possa crescer nesse serviço do Senhor, para que eu possa me achar digno de amar e demonstrar o amor de Deus na minha vida, como Ele tem feito por mim. No versículo 11, a palavra de Deus do capítulo 17 de Atos diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra do Senhor, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Nós vemos algumas igrejas, algumas pessoas, pregando um Deus que eu desconheço, pregando um Deus onde Ele é o meu servo, onde eu falo e Deus tem que me obedecer. Porque segundo a teoria de alguns, Deus não é Deus para que Ele minta, Ele não pode mentir, então tudo que Ele falou Ele tem que cumprir e Ele é meu escravo. E eu vou falar o que Ele faz, o que Ele deve fazer, e eu vou ditar a Deus como Ele deve agir. Eu vou falar para Deus: eu quero, Senhor, isso, e se o Senhor não fazer, o Senhor é mentiroso. E as pessoas pregam isso crendo dessa maneira. E infelizmente, muitas pessoas, por ouvirem essas heresias, acabam crendo que Deus é dessa maneira. Por isso, aqui no versículo 23, quando Paulo entrou aqui em Atenas, ele lá no Areópago, ele foi constrangido, ele foi chamado para falar e explicar que nova doutrina era essa que estava falando. Nos versículos 19 e 20 fala: e tomando levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Para muitas pessoas, irmãos, para muitas pessoas, o Deus que nós servimos é um Deus estranho, é um Deus desconhecido. Mas eu quero falar que Deus, Ele não está desconhecido. A palavra de Deus nos dá o entender, como no versículo 11 fala aqui, que eles foram mais nobres porque tudo que eles ouviam, eles verificavam dentro da palavra de Deus. E quando qualquer pastor subir nesse púlpito e pregar algo que esteja fora da palavra de Deus, não é digno de ser chamado de pastor, não é digno de ser chamado servo de Deus. Na nossa igreja eu já falei que se eu pregar algo que esteja fora da palavra de Deus, me tire de lá. Me tire, porque eu sou aquele que está falando uma heresia. E está ensinando alguém a não servir o Deus que nós amamos, o Deus que nós temos que aprender a conhecer. Esse Deus desconhecido, Ele é maravilhoso. Porque, sabe, quando Ele fala aqui, olha, pois passando eu e vendo os vossos santuários, e vendo os vossos santuários, quando nós não temos uma comunhão com Deus, quando nós não temos uma vida com Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus, quando nós não estamos na igreja aprendendo a palavra de Deus, quando nós temos dúvidas e não vamos sanar as nossas dúvidas com os nossos pastores, com os nossos professores, com alguém que saiba a palavra de Deus mais do que nós, esteja apto a nos ensinar, nós vamos ter dúvidas e não vamos compreender o Deus que nós servimos. Por isso, eu vejo tantas pessoas tendo tantos tipos de deuses em sua vida. Eu vejo pessoas tendo deuses que são apenas médicos. Eu vi aqui que foram feitos pedidos de orações, e eu não estou dizendo que isso é pecado, de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que nós devemos pedir, orar uns pelos outros, e crendo nós vamos receber. A intercessão é algo que nós devemos fazer, é ensinada por Jesus Cristo, é ensinada na palavra de Deus. Orais uns pelos outros. Então nós devemos fazer isso. O que nós não podemos falar é: Senhor, olha, eu tenho um problema aqui e eu determino que o Senhor me cure. Se Deus não curar, fala assim: que Deus é esse que a gente ora e não faz aquilo que eu falei? Não foi aquele que me serviu, como a palavra dele me diz. Não é assim, irmãos. Hoje nós temos deuses para todas as coisas, nós temos santuários em nossas vidas. Quando nós queremos servir ao nosso Deus, mas aí nós trocamos o Deus pela nossa televisão. Quando eu era criança, eu tinha por volta de 10 anos,
a minha mãe estava se trocando para vir para a igreja, ia passar um filme na televisão, e era um filme daqueles, sabe, de lutas, de titãs, aquelas coisas, e eu como criança era fissurado nesse tipo de filme. Eu amava aquele tipo de filme. E eu olhei aquele lá e falei, não vou na igreja não, vou assistir esse filme. Vou assistir. Ficamos eu e meus irmãos. Minha mãe falou, vocês não vão? Não. Então ela falou, eu vou. E veio para a igreja. Nós ficamos em casa, assistimos. Quando foi na quarta-feira, nós viemos na igreja. O pastor começa a pregar e fala assim, que tem muitas pessoas que trocam Deus por uma televisão. Todos nós já olhando para minha mãe e falando, por que a senhora falou para ele? Ela falou, eu não falei nada. Mas depois nós descobrimos que ela não tinha falado mesmo. E a mensagem era porque eu tinha trocado o meu Deus pela televisão. E eu precisava levar aquele puxão de orelha. Eu precisava levar aquela bronca. Talvez nós não paramos para pensar que, de repente, os nossos filhos estão no lugar de Deus. O nosso lar está no lugar de Deus. A nossa casa, a nossa família, o nosso carro, ou algo que nós venhamos a dar grande valor, esteja tomando o lugar de Deus, porque nós vamos falar, não vou para a igreja porque hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou cuidar disso. Tem todos os domingos, tem todos os dias para eu servir a esse Deus, para eu servir a Deus, para eu ir para a igreja. Deus não vai ligar que eu não vá a um culto. Lógico, não estou falando aqui que a gente tem que ser bitolado, não, mas servir a Deus é um privilégio. Eu fiquei, sabe, um tempo, quando eu era jovem, eu fiquei um tempo desviado. Foi a pior parte da minha vida. Foi a pior parte da minha vida. E eu estava membro aqui na igreja. Porque quando eu voltei, eu descobri o tanto de tempo que eu perdi de servir a Deus. Que eu perdi de ter comunhão com Deus, de eu aprender a servir a Deus. Me fez falta. Me fez falta. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele... Quando eu estava fora, eu achava que para eu voltar para a igreja, Deus tinha que me chamar novamente. E aí, eu conversando com alguns irmãos, conversando com algumas pessoas, falando, não, você saiu. Deus já fez a parte dele. Agora é você que tem que fazer a sua. Você que tem que se humilhar e voltar. E aí eu conversei com o pastor, que eu estava trabalhando para ele, era lá na 12 de maio nessa época. Conversei com ele, falei com ele, ele falou, não, é verdade, é você que tem que voltar. Falei, então tá, pastor, domingo eu vou voltar. No domingo ele não fez o apelo. Eu trabalhava com ele, chegou na segunda-feira, eu briguei com ele, falei, pastor, o que você fez comigo? Você não chamou? Aí ele olhou para mim e falou, não, eu vou chamar. No outro domingo ele chamou já, né? Ele não chamou para quem quer ser salvo, mas quem quer para voltar. Eu levantei a minha mão, voltei aos caminhos do Senhor. Às vezes nós esperamos que Deus faça algo por nós, em que Ele já fez. E nós ainda estamos esperando que Ele venha a agir, de que Ele venha a demonstrar, de que Ele venha a agir nas nossas vidas para que nós possamos esperar o milagre acontecer, para servirmos a Deus. O milagre já foi feito. O Senhor Jesus Cristo, como já foi pregado, como já foi cantado, como é falado todos os domingos, Ele morreu na cruz do Calvário, por mim, o pior dos pecadores. Aquele que não merecia que o Senhor olhasse para mim, mas Ele olhou e me amou. Ele amou e o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e eu, através do meu conhecimento de ser um pecador, me arrependi. Aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu tenho o prazer de servir a esse Deus. E Ele me deu o prazer de começar a trabalhar na minha vida, servindo no Lar Efrata. E depois que Ele viu que Ele tinha me mudado, que Ele tinha me moldado, que Ele tinha me melhorado, Ele me chamou para trabalhar na obra dEle aqui, como pastor. É um privilégio sermos as pessoas que estão à frente, trazendo e levando a palavra de Deus, com uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Como eu falei que nós temos pessoas que têm muitos deuses, Deus passa a ser um Deus desconhecido. Por isso aqui em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés, Ele fala no versículo 13, então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Quando nós estamos longe do nosso Deus, nós perdemos a comunhão com Ele, e nós vamos começar a achar que nós não conhecemos o nosso Deus, que nós não temos comunhão com Ele, que nós não temos vida com Ele, e nós não paramos de saber quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus para você? Como você tem colocado a sua vida no altar de Deus?
Você acha que você não faz nada porque você não tem capacidade? Que outras pessoas são melhores do que você? Esse era eu. Esse era eu. Eu falava, olha, tem pastores, tem diáconos, tem professores, tem tudo, eles façam, eu fico aqui. Mas eu orava. E eu amava quando o missionário vinha à frente para poder pregar e dar o testemunho dele. E quando acabava o púlpito, como criança, eu subia ao púlpito e ficava olhando a igreja por cima. E minha mãe me disse assim um dia você pode ser um pastor. Amém, que Deus ouviu e hoje eu estou aqui, né? Amém. Irmãos, ele fala aqui dos vossos santuários, ele fala assim, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 18, a palavra de Deus nos diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 17. E no 3:7 diz que aprendam sempre, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Mas nós temos que ter um coração preparado para receber a palavra do Senhor e crer que Deus é fiel, de que Deus ele é capaz e Ele é o único Deus que pode nos levar, através de Jesus Cristo, a ter a nossa comunhão restabelecida com Ele. Somente através de Jesus Cristo, irmão, nós podemos chegar a Deus. Eu não sou nada. Eu com as minhas boas obras, né, Efésios 2, 8 e 9, mas através das nossas obras, através dos nossos feitos, nós não podemos ter a nossa comunhão restabelecida com Deus. Somente através do Senhor Jesus Cristo. Somente através de Deus. E quando nós servimos a esse Deus, quando nós lemos a palavra, quando nós queremos, quando nós oramos e pedimos para que o Senhor nos use, Ele trabalha em nossas vidas e nós vamos cada dia mais conhecendo esse Deus. Deus ele pode ser desconhecido para muitas pessoas. Mas você já parou para pensar, irmão, que você é um instrumento de Deus aqui na terra? Que você é um embaixador aqui de Deus aqui na terra? Que você representa o reino de Deus aqui na terra? Porque você está aqui de passagem, esperando a vinda ou o seu encontro com o Senhor, para que você possa viver pela eternidade. O mundo que você anseia está aguardando para você nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 10, 28, 29 diz, e em 10, 30 ele diz, eu e o Pai somos um. A nossa salvação está nas mãos de Deus e ninguém pode tirá-la das mãos do Senhor. Ele pode ser desconhecido para o mundo, mas ele não pode ser desconhecido para mim e para você. Ele pode ser desconhecido da maneira que eu falei, de que eu estou aprendendo a conhecer o meu Deus a cada dia. E de que é um prazer servir a esse Deus. De que é maravilhoso servir a esse Deus. Porque eu, quando sinto a demonstração de Deus na minha vida, desse amor que Ele tem por mim, sabe, eu fico emocionado. Estavam cantando ali, eu parei de cantar, só fechei meus olhos e fiquei ouvindo, porque eu estava sentindo esse amor de Deus na minha vida. Você sente o amor de Deus na sua vida? Ou você só vê problemas, lutas, dificuldades e do que reclamar? Se você só vê lutas, dificuldades e só tem reclamações, é porque Deus é desconhecido para você. Você não serve a esse Deus e não aprendeu a confiar nele para de que tudo o que aconteça na sua vida seja para glorificar a esse Deus. Tudo o que acontece em nossas vidas não é para reclamarmos, mas é para glorificarmos a Deus. É para que nós possamos crescer no conhecimento e na palavra de Deus e na nossa comunhão com esse Deus. Deus não é desconhecido para nós, irmãos. Deus não é desconhecido para mim. Ele pode ser desconhecido das pessoas que estão por aí sem servir a esse Deus. Ou daquelas pessoas que são vencidas pelos problemas, mas têm comunhão com Deus, têm um conhecimento de Deus e vão voltar a servir a Deus. Porque quando eu estive fora, eu nunca esqueci de Deus. Eu nunca esqueci de Deus, mesmo estando excluído. Quando eu estava no mundo, quando eu fazia alguma coisa, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando eu chegava na minha casa, eu cantava um corinho que cantava aqui, nessa igreja, quando eu era criança, não sei se vocês conhecem, cantava assim, no meu coração
Vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, sim, vem morar no meu coração, ó Cristo. Aprendi aqui, nessa igreja. E eu no mundo cantava para que Deus não me abandonasse. E Ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Foi maravilhoso quando eu pude voltar. Aqui, irmãos, quando ele fala desse Deus desconhecido, ele fala: ora, esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Nós vemos pessoas falando de Deus. Nós vemos pessoas pregando o nome de Deus. Mas nós vemos pessoas falando, mas esquecendo de que Deus é Salvador, de que o Senhor Jesus é Salvador. Eles anunciam muitas coisas, mas não anunciam a salvação através do Senhor Jesus. Eles falam muitas coisas, mas esquecem do amor de Deus. E quando lembram de Deus, eles falam que nós vamos para o reino dos céus por causa do amor de Deus. Cadê o Senhor Jesus Cristo intercedendo? Eu conheci, como já falei algumas vezes aqui, de um homem que falou para mim que, não, nós todos vamos para o céu, porque Deus é amor e Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça. E Ele, na sua justiça, enviou Jesus Cristo para morrer por mim, para que eu fosse justificado pelo amor dEle, pelo sacrifício dEle na cruz do Calvário. O meu caminho é o Senhor Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus não é desconhecido. O meu Deus não é aquele que me abandonou. Nunca me abandonou. O meu Deus é aquele que me ama ao ponto dele enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Eu, como filho de Deus agora, eu como renascido, eu como uma nova criatura, em 2 Coríntios 5,17, portanto os que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse sou eu, nova criatura, que quer servir a Deus, que quer refletir ao Senhor Jesus Cristo em minha vida, que quer falar do amor de Deus. Quer as pessoas ouçam, quer as pessoas deixem de ouvir, a minha responsabilidade é pregar. A minha responsabilidade é falar. A minha responsabilidade é ensinar a palavra de Deus. E a minha responsabilidade como filho de Deus é poder estar aguardando com ansiedade, ansiosamente a vinda do meu Senhor Jesus Cristo, para poder, se estiver vivo, ser transformado e me encontrar com Ele nos ares. Se estiver morto, ser ressuscitado e me encontrar com Ele nos ares. Você crê nesse Deus? É esse Deus que você serve? É esse Deus que tem trabalhado em sua vida? É você, quando tem uma dificuldade, quando você tem uma luta, você ora a Deus e confia que Deus é suficiente, mesmo você passando pelas lutas? Mesmo você passando pelas lutas? Mesmo você passando pelas dificuldades, Deus é suficiente para você? Ele pode ser desconhecido para os outros, mas para mim e para você Ele não pode. Se você falou que você aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é o dono da sua vida. Você foi comprado e pago por um bom preço, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Deus não é desconhecido para você. Deus não é desconhecido. A palavra de Deus nos diz que nós temos que honrar a Deus. Nós temos que servir ao Senhor Jesus Cristo. Malaquias, capítulo 3, versículo 16 diz: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam do seu nome. Eles eram meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei para poupá-los, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não o serve. Você sabe a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Quem tem o Senhor Jesus Cristo nesse mundo, tem esperança. Quem tem ao Senhor Jesus Cristo nesse mundo,
têm alegria. As pessoas olham para nós e falam, como pode ser uma pessoa dessa daí louco, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas enfermidades, e ainda vive com um sorriso no rosto e vive falando de um Deus que não ama, que não cuida dele. Porque é esta maneira que o mundo nos olha, é desta maneira que o mundo nos enxerga. Pessoas que têm problemas, têm dificuldades, têm um sorriso no rosto, pregam um Deus que eles não conhecem, e para eles nós somos os loucos. Há algum tempo atrás, eu vi um vídeo no Oriente Médio, agora não sei exatamente qual país, que é só uma coisa que me veio à mente, mas de um homem que foi condenado à morte porque ele se tornou cristão. Ele confessou ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi condenado à forca. Então, quando ele estava indo para a forca, estava andando, ele estava amarrado e estava indo com os seguranças ao seu lado, os guardas ao seu lado. E aí depois apareceu ele lá no cadafalso, não sei como é que chama aquilo lá, mas ele estava num lugar alto, com a corda no pescoço. E ele estava com a mão solta naquele momento. E ele estava mostrando, ele acenando para as pessoas com um sorriso enorme no rosto. Ele acenando para as pessoas, porque ele iria encontrar com seu Deus em alguns instantes. Ele iria encontrar com Deus, com o nosso Deus. Irmãos, você pode estar com a corda no pescoço, sem saída, sem poder enxergar a solução do seu problema. Mas se você tem Deus na sua vida, você tem um sorriso para dar. Se você tem Deus na sua vida, você vai ver a esperança, a oportunidade de Deus agir na sua vida, mesmo que você venha a perder a sua vida. Deus tem que ser glorificado. O meu Deus, não importa o que eu faça, o que eu diga, como eu haja. Ele nunca, como diz o pastor Neil, ele nunca vai perder a glória. Eu posso perder a oportunidade de glorificar o meu Deus na minha vida, mas Ele continua sendo o meu Deus. Agora, se eu glorificar a Deus na minha vida, eu vou ter a oportunidade de fazer Deus conhecido para alguém que ainda não conhece a esse Deus. Alguém que não teve a oportunidade da salvação. Pudéssemos ter um alvo. Todos nós como igreja, pudéssemos saber e conhecer e experimentar esse amor de Deus em nossas vidas. Sabe? Foi uma coisa simples para mim, eu estar vindo para São Paulo. Mas o cuidado de Deus foi que, quando chegou perto de um posto de gasolina, o meu carro quebrou. Quando eu parei para olhar, a bomba d'água tinha dado problema. Se eu andasse 1 minuto, 2 minutos, ia queimar o motor do meu carro, ia perder meu carro. Não ia ter dinheiro para arrumar. Ainda depois eu podia achar um guincho, podia achar um táxi, pude contar com a igreja para me apoiar com um lugar para guardar meu carro, pude contar com a igreja para me apoiar, orar por mim, estar cuidando de mim, e ainda me ligando, que para mim foi maravilhoso eu poder ver as pessoas falando, olha, como é que está tudo bem? Estou aí com você. Eu agradeço a vocês. Essa igreja demonstrou como irmãos o amor de Deus na minha vida. Eu agradeço a cada um de vocês. Pode parecer pouco para você, mas fui eu que passei pelo que eu passei. Eu e minha esposa. Eu e minha esposa. Nós passamos e em nenhum momento sentimos dificuldade, sentimos medo, temor, nada. Quando nos ligaram, falei, está tudo bem. Deus providenciou todas as coisas. Pode ficar tranquilo. Quando nós servimos a Deus, está tudo bem. Quando nós servimos a Deus, pode ficar tranquilo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida pertence a Deus. Satanás não tem mais o que fazer em nossa vida, não tem o que agir. Porque agora nós somos filhos de Deus. Nós somos uma nova criatura de Deus. Nada pode nos amedrontar, nada pode nos afastar desse Deus. Nada pode tirar a nossa alegria de servir ao Senhor. É esse Deus que eu estou anunciando, é esse Deus que eu estou falando. Eu sei que vocês conhecem esse Deus. Vocês demonstraram na minha vida isso. Eu sei que vocês conhecem. Mas tem pessoas que estão vendo, ou talvez alguém que ainda não conhece esse amor de Deus na sua vida, ou talvez tenha dúvida, tenha algum problema na sua vida. Experimente confiar em Deus 100% da sua vida. Deixe Deus agir 100% na sua vida. Não duvide, creia, sinta o amor de Deus, tenha essa experiência na sua vida. Quando o Elias estava na caverna e ele viu o vento, o fogo, a tempestade, o terremoto, tudo, a palavra de Deus diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava naquilo. Depois disso, uma voz mansa e suave, Deus estava na tranquilidade.
O nosso Deus, Ele age na nossa vida trazendo paz, trazendo segurança. E é esse Deus que nós servimos. E é esse Deus que nós amamos. E é esse Deus que eu tenho hoje o privilégio de anunciar a você, de falar a você e de confirmar a você de que nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos do Rei. Vamos viver nesse mundo como filhos do Rei, testemunhando o amor do Senhor Jesus Cristo, vivendo, transmitindo, amando, não só a mim, mas amando a todos nós, para que todos, como igreja, possamos ser edificados. E o mundo possa ver que nós somos loucos, mas nós somos loucos por Cristo. Nós somos loucos por Deus. E quando Deus trabalha na nossa vida, e nós temos paz, apesar de toda e qualquer dificuldade, eles vão ver que há algo de diferente em nós. Há algo de diferente em nós. E talvez eles queiram conhecer. E talvez eles queiram experimentar. E talvez você seja a oportunidade de Deus agir na vida daquela pessoa, demonstrando esse amor de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado, irmãos. Não só pelas orações, não só pelo apoio, não só pelo que vocês têm feito na nossa vida como missionários, mas em todo o tempo, pelo amor que vocês têm demonstrado por nós.